F8, a primeira no coração da cidade. F8 AM. Boa noite. 20h08. Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. A partir de agora, você é nosso convidado para ouvir e participar do programa que vai mergulhar na genuína história da cidade de Botucatu. Iremos trazer a público relatos de lugares, de acontecimentos marcantes, fatos pitorescos, biografia de personagens que ajudaram e continuam a ajudar na perpetuação da cultura da cidade dos Bons Ares. Faremos um verdadeiro resgate das coisas boas da nossa terra, passado e presente, contado por pessoas que não tiveram seus nomes registrados nas grandes obras literárias, mas que se orgulham de fazerem parte da história da cidade, outrora chamada Princesa da Serra. Tudo isso num bate-papo ao vivo, com os convidados e muita emoção. Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. Apresentação: Nenê Bueno, Fábio Luiz Bueno e Davi Devidé. Todas as quartas-feiras, a partir das 20h, aqui na F8. Apoio Cultural, Rádio PRF8, Associação Geografia ao Vivo e Jornal Mais Botucatu. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Boa noite, Botucatu. Eu sou o Nenê Bueno, estreando o primeiro programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história, aqui na minha, na sua, na nossa querida F8. E com a proteção de Deus e Nossa Senhora Aparecida, vamos pedir a bênção para que esse programa seja sucesso de audiência em nossa cidade de Botucatu e toda a região, trazendo o povo que conta a sua história genuína da sua região, do seu cantinho, do seu sítio, fazenda, do seu pedacinho de chão. Nós queremos valorizar o trabalho de cada um e a luta árdua desse povo botucatuense e de nossa região. Hoje nós vamos receber neste programa o ex-vereador da Câmara Municipal de Botucatu, Ademir Lopes Dionísio, o Dimas, lá de Rubião Júnior, que vem contar para nós como nasceu a igrejinha de Santo Antônio, muito conhecida na cidade de Botucatu, em Rubião Júnior e toda a região. Vamos lá, Dimas, conta essa história para nós. Boa noite, Dimas. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco novamente e você poder contar essa história tão bonita. Você vai contar um pouco de Rubião Júnior, principalmente da igreja de Rubião Júnior. Boa noite, Dimas. Boa noite, Nenê. Boa noite aos seus ouvintes da Rádio PRF8. É sempre um prazer, Nenê, a gente estar aqui. Dado números, um grande número de telefonema, né? As pessoas que ligam para nós durante o dia, durante a semana. Quando que vem o Dimas? Quando que vai lá o professor Nelson? Quando que vai o Darcy Frederico? Eu queria acompanhar essa história. E eu me lembro bem que uma das senhoras que ligou aqui, né? Ela falou que ela casou na igreja de Rubião Júnior, né? Talvez ela esteja ouvindo novamente, uma senhora lá do Jardim Paraíso. Quem sabe ela liga novamente aí. Mas, Dima, nós sabemos que Rubião Júnior foi um nome posterior, né? Nós sabemos que lá o primeiro nome era Capão Bonito, né? Como que surgiu, como é que é essa história toda, a Vila do Capão Bonito? Como é que é essa história? Exatamente, Nenê. A Vila do Capão Bonito em si, ela surge praticamente com a chegada da ferrovia, né? A estação de Rubião Júnior, ela é construída no ano de 1897. Portanto, aí há mais de 100 anos já construída. O prédio mais antigo de Rubião Júnior, né? A estação de Rubião Júnior. Ainda está de pé. O prédio mais antigo? Com poucas mudanças, mas ainda está de pé, né?
quase que da forma original. Houve algumas mudanças, algumas portas ou janelas foram fechadas, mas ainda é um prédio quase original, com mais de 100 anos. Ele foi construído e começou a construção em 1896 e foi inaugurado em maio de 1897. Uma das poucas estações na época que foi construída de forma definitiva, já com aqueles armazéns do lado. Hoje já não existe mais os armazéns e alguns outros galpões que existiam. Ainda me lembro no meu tempo de menino, e não muito tempo atrás, talvez aí uns 10 anos antes da extinção da ferrovia em si, né? Ainda existia lá os galpões, né? Então foi uma estação que teve início em 1897. E praticamente a história começa por aí, a história da área urbana de Rubião. Por quê? Se formam alguns aglomerados de casas ali para os funcionários da ferrovia. Até hoje essas casas estão lá, né? Inclusive duas delas, que foi a casa onde morava o chefe, as duas mais imponentes, as duas casas mais imponentes, são da mesma época da construção da estação. Infelizmente já os prédios estão lá ainda, mas já quase não tem mais nada do seu original, né? A gente tem fotos antigas das casas, eram casas muito bonitas e foram sendo substituídas, portas, janelas, então não tem mais o original das casas. Mas depois tem algumas outras casas de madeira, também da época, ou próximo da época, e ali naquele aglomerado de casas, em torno da estação, uma área que pertence à ferrovia ainda hoje, surgiu as primeiras comunidades. E do lado contrário da ferrovia, na Avenida Bento Lopes, que é a avenida de acesso ao morro, né, para se chegar na rua de acesso ao morro de Rubião, onde está a igreja de Santo Antônio, surgiu também algumas casas que com o tempo foram se estendendo até a altura da antiga escolinha. Praticamente até, podemos dizer, a década de 70, mais ou menos, o Rubião era aquilo ali. A Avenida Bento Lopes até a escolinha, né? Depois é que foram surgindo as vilas para o outro lado da linha ou para o outro lado de Rubião. Então, aquele pedaço de terra ali é que foi aglomerado de casas. Ali estavam as pensões, hotel, farmácia, era tudo localizado naquela região. Quer dizer que, só para apenas o público entender, né, nossos ouvintes entenderem, as casas foram feitas entre a estação e a igreja de Rubião, naquela rua ali, no pé do morro da igreja, seria isso? No pé do morro, exatamente. Ao lado da estação ferroviária, né, ao lado dos trilhos da ferrovia, né, onde existia uma rua que posteriormente foi designada como avenida, né, Avenida Bento Lopes. Ali que começaram a nascer as primeiras casas, os primeiros prédios de comércio, né? Ali funcionou a Casa Lopes por muitos e muitos anos. Pra você ter uma ideia, a Casa Lopes, o Bento Lopes, que é o primeiro proprietário, ele adquire a Casa Lopes em 1919. Mas antes dele já funcionava, chamava Pensão do Povo. O prédio já existia, depois passou para ele, então ele colocou o sobrenome dele, Casa Lopes. E de 1919 ele veio com a casa até a década de 60, quando ele faleceu. Depois passou para o filho dele, o Nelson Lopes, que é o Lilo. E o Lilo funcionou aquilo como bar, como restaurante, até o seu falecimento também, praticamente. E hoje a propriedade, depois as netas do Bento Lopes, né, da Dona Belica, filhas da Dona Belica, a Marisa e a Marina Rosseto, continuaram usando o prédio como prédio comercial. Foi o restaurante do vovô. O restaurante do vovô. Uma homenagem aos pais dela, né, o João Rosseto. E depois que elas fecharam esse ponto comercial, ficou algum tempo fechado e hoje está lá o Caipirão, né, no mesmo local. Então você vê a Casa Lopes, já havia comércio nela antes. Depois a Casa Lopes, o Bar do Lilo, que também funcionava como restaurante, e posteriormente o restaurante do vovô e hoje o Caipirão no mesmo prédio. Agora, Dimas, ali tem, né, além da família Lopes, né, que é do Bento Lopes, né, que você falou, tem bastante família tradicional ainda, desde essa época de 1900, que ainda residem lá, que ficaram em Rubião, ou essas famílias todas já
A maioria já foi embora. Ainda tem remanescentes, sim, né? Não são, alguns já saíram de Rubião, mas ainda tem. Eu posso dizer para você que dessas famílias que chegaram no final do século XIX, início do século XX, né? A família do Bento Lopes, ele chega aí no início do século XX em Rubião, por volta de... com o pai, ele chega com o pai ainda, né? Por volta de 1900. São os Lopes, ainda tem gente do Rosseto lá, que são famílias antigas, no próprio Lazzarini, né? Que são parentes pelo lado da minha mãe, meus avós, bisavós são de lá final do século XIX. Família Paniguel ainda estão. O Paniguel ainda tem gente lá, do Figueira ainda tem, do Meneguim, do Bardella, né? Os Borgatos. Borgato hoje já não tem mais ninguém em Rubião, né? Eles estão aqui para Botucatu, né? Aliás, eu queria até enfatizar isso, né? Que a gente conhece, tem um conhecimento muito grande com o Pezão, que foi amigo de Câmara, né? Câmara Municipal, não só ele, como seu irmão Fernando Borgato, né? Eles têm uma identidade muito grande lá com o Rubião. Eles nasceram lá, o Fernando com o Pezão, seus irmãos? Exatamente, né? O pai dele, os avós, né, são de Rubião, né? Eu acho que até bisavô. Então eles também são imigrantes italianos que chegaram lá no final do século XIX e ali permaneceram praticamente. O pai dele, a mãe dele trabalhava na escola quando eu era garoto, então eles permaneceram por muito tempo em Rubião mesmo, né? Depois que vieram para Botucatu. Mas no início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, Rubião era bem pequeno, como você disse, né Dimas? Por que as pessoas ficavam ali? Qual que era o motivo? Por causa da estação? Então, Nenê, antes da chegada da estação, a comunidade de Rubião, a maioria da comunidade era de origem portuguesa. E eram mais, digamos assim, fazendeiros, de origem portuguesa. Então, se você pegar os primeiros documentos da Câmara Municipal, se você pesquisar, você vai ver que são de origem portuguesa. Na verdade, não é século XVIII, é século XIX para XX. Século XIX para XX. É isso, né? Em torno de 1880, começa a chegar os primeiros imigrantes italianos. E em 1888 é o número maciço de italianos que vem, e muitos se dirigem para Rubião, 1888. Eu estou fazendo uma pesquisa das famílias de Rubião que vieram da Itália e gira aí 1897, 1888, a maioria vem nessa época, os primeiros imigrantes. E aí sim começa a se mudar um pouco a identidade de portugueses para italianos. E coincide nessa época da chegada dos imigrantes italianos com a construção da estação ferroviária, que era a expansão do café, né? O café necessitava necessitava o trem chegar onde estavam as plantações de café. Então, com a chegada dos imigrantes italianos, há uma expansão da plantação de café em Rubião. E a ferrovia chega junto. E a ferrovia chegando, tem esse aglomerado de casas ali em torno da ferrovia, que são para os ferroviários que trabalhavam no pátio da ferrovia, na estação, né? E já existia essa pequena comunidade ali ao pé do morro, que vai crescer um pouco mais. E o comércio local se estabelece ali em torno da ferrovia. Porque, na verdade, tudo funcionava em torno do trem, né? O trem era usado para tudo, né? E ali, então eu estava falando da Casa Lopes, que existe ali. Só que antes da Casa Lopes já existia o hotel, chamava Hotel Recreativo do Capão Bonito. Esse sim, bem no pé do morro, para quem olha a igreja do lado de baixo ali, na entrada da rua que dá acesso ao morro, ele ficava do lado direito daquelas mangueiras lá, que são as últimas mangueiras que existem, né? Onde seria a chácara restaurante? Não. Próximo à mangueira mesmo. Ali tem a subida de asfalto para a igreja. Sim. E tem a escadaria. Isso. Ele ficava entre o asfalto e a escadaria. Bem abaixo da igreja mesmo. Exatamente aonde foi feito a barraca da festa o ano passado. Você esteve lá, claro. Bem naquela localidade ali. Se você procurar ali, você vai achar o alicerce ainda. Se você for lá hoje e olhar bem, ainda acha o alicerce. Ali existia um prédio chamado Hotel Recreativo do Capão Bonito. E para você ter uma ideia, os habitantes de Botucatu,
iam para esse hotel, porque logo atrás dele, ali no pé do morro, consta que havia um bosque. Era um lugar bonito, né? Só o morro em si já era bonito, né? Mesmo sem a igreja, o pessoal galgava o morro lá e para tirar fotos, essas coisas. E o legal disso tudo é que você tem uma foto, né? Do Morro do Rubião Júnior sem a igreja. Sem a igreja. Essa já é uma foto que acho que já foi até datada de quando essa foto? Eu acho que, se eu não me engano, é 1911 ou 1915. E que tem a estação ferroviária, né? Uma foto bastante conhecida, acho que já foi até publicada aí em livros, na imprensa. Mas o pessoal de Botucatu ia para lá, ia naquelas carruagens antigas, né? As famílias que tinham mais poder aquisitivo iam para lá. Até eu tenho uma foto que saiu publicada agora no livro Botucatu antigamente do... Chegas para a História? Não, esse do Figueroa? Não é do Figueroa. Me fugiu o nome dele agora, mas já vou lembrar. Paulinho Ciácia? Não. Botucatu antigamente, do Trajano Pupo. Trajano Pupo, amigo do Paulinho. O grande historiador Trajano, né? Ele preparou um livro de Botucatu antigamente até 1917 e agora vai lançar uma outra edição, acho que já deve estar quase pronto já, de 17 para cá, 1917 para cá. Então ele publicou essa foto, é bastante interessante, do Hotel do Capão Bonito. Existe umas carruagens na frente, provavelmente deve ser, eu calculo que pela roupa das pessoas, pela carruagem, deve ser uma foto entre o final do século XIX e início do XX, né, girando aí entre torno de 1890 e 1900. São pessoas que estão nessa carruagem, com criados, inclusive, né, e estão na frente do hotel. Uma foto bastante antiga, acho que foi foto Rocha, que é o fotógrafo que fez essa foto. Então esse hotel, ele vai ser bastante importante em Rubião, na história de Rubião, porque ele vai acolher os imigrantes italianos. Então eu, pesquisando os jornais da cidade, dessa época ou um pouco depois, dá inclusive o número de imigrantes italianos que estão no hotel, estão de passagem, né, à procura de sítios para trabalhar, para ser meeiro, né. Hoje temos tantas pessoas no hotel, tantos são imigrantes italianos, então tem essa especificação. Você tem todas essas anotações? Eu tenho essas anotações de alguns jornais da cidade aí, né, que a gente esteve pesquisando. Então ele vai ser bastante importante, não só porque a comunidade de Botucatu vai usá-lo, ali o seu bosque tinha em seu entorno ou atrás dele, para recreação aos pés do morro, né, o próprio morro, para fazer piquenique, e também vai servir para dar pouso para os primeiros imigrantes que vêm à procura de trabalho. Então, ele vai ser bastante usado. E interessante que quando chega a ferrovia, aí tem notícias nos jornais das pessoas que vinham de trem de manhã, às 9 horas, para fazer o piquenique lá, e voltavam com o trem às 4 horas da tarde para Botucatu. Então, esse hotel, depois ele vai ser construído um compartimento separado dele, para o lado de cima dele, mais propriamente aos pés da onde existia a escadaria da igreja, porque ela chegava até o asfalto da Bento Lopes. Depois, não sei por que razão, passaram a máquina lá e tiraram parte desse pedaço da escada que chegava ali. Então ele só tem um pouco para cima, mais na altura da Chácara Restaurante. Hoje está a escadaria, mas ele vinha até a Avenida Bento Lopes. Eu, quando era menino, esses dormitórios foram construídos posteriormente do Hotel do Capão Bonito. Existia o prédio do hotel, depois foi construído um outro compartimento separado, que eram dormitórios. Existia uma escada que descia até o hotel, ou que subia até os dormitórios. E a minha madrinha, meu padrinho, morou ali de 58 até, provavelmente, até a década de quase chegada até 1990, eles moraram ali. Por acaso a sua madrinha e seu padrinho têm alguma relação, assim, ou parentesco com o Sérgio Dalacqua? Exatamente, a minha madrinha é mãe do Sérgio Dalacqua, né? Ah, porque eu lembro, quando criança eu ia a Rubião Júnior e eu me lembro que ele morava ali por ali, não lembro qual a localização. Agora você contando, eu tô... Não, exatamente, ele morava nesse prédio que foi os dormitórios do Hotel Capão Bonito.
o prédio foi dividido, era um prédio comprido, foi dividido no meio. Que também não existem mais, né? Ah, não existe mais. De um lado morava a família do meu tio, o Vilas Boas, Benedito Vilas Boas, que era casado com a mãe do Sérgio, né? Que o pai do Sérgio já era falecido. E do outro lado morava a família do Antônio Chignato. E está em Rubião até hoje os dois, né? Tanto o Antônio como meu tio. A minha tia já é falecida, minha madrinha, a mãe do Sérgio. Então, eles moravam ali, parede meia. Ali tinha a escadaria, a gente ficava... Eu era muito apegado à minha tia, então estava sempre ali, sentado na escada com ela. Naquela escada que hoje não existe mais, que chegava aqui bem na Bento Lopes ali. Havia uma passagem, como existe até hoje, para chegar até a ferrovia, né? Uma passagem que chega-se caminhando. Então a gente ficava ali, que é ali que passavam as pessoas, né? Eu ficava com ela ali. Isso me lembro bem do prédio E quando ele sai, aí quase chegando em 1990, acho que 1989, quando ele é o último a deixar o prédio, aí a família Almeida Pinto derruba o prédio. Porque já era um prédio bastante velho, né? O primeiro prédio, o hotel em si, já havia sido derrubado na década de 60. Qual o motivo que derrubaram esse hotel tão importante e assim, tão agradável para a localidade ali de Rubião? Então, Nenê, aquela coisa, né? O prédio acaba ficando velho e as pessoas... Infelizmente, na cidade, né, quantos já foram destruídos aqui na Rua Mando, né? Quer dizer, não tem uma mentalidade de conservar um prédio histórico, né? Quantos já foram derrubados aqui, né? E continuam sendo derrubados, todo dia tem prédio sendo derrubado. O interessante disso tudo é que foi derrubado e nada foi construído, né? Naquele mesmo local. Não foi construído nada, exatamente. Então... Por que será? Será que ele não era dono do terreno? Não. Ali era da família Almeida Pinto, ainda é. Me parece que parte da área... Tem uma questão judicial que a prefeitura tentou desapropriar, deve estar em pendência judicial. Acho que a parte direita, onde estão as mangueiras, onde acontece a festa, isso parece que está judicialmente está sendo desapropriado. A parte à esquerda ainda é da família, tanto que eles tinham um sítio um pouco mais lá atrás, tem casa, tem tudo, né? Aos pés do morro ali. Eles são moradores muito antigos mesmo, né? Esse prédio do Hotel do Capão Bonito pertenceu à família, né? Eles foram donos desse prédio. E aí começa a história da igreja. Nesse prédio também, você veja a importância. Nós vamos falar sobre a igreja. Mas antes de você contar da igreja, deixa eu mandar uns abraços, que o telefone toca toda hora. O Beto da Vila Jardim, sempre na audiência, e gosta muito do programa. Obrigado, Beto. Antônio, Mari, Paulinho. Parabéns, Botucatu. Estamos ouvindo em Pratânia. Olha que legal, Pratânia. Muito obrigado pela audiência. Dona Antônia, Mara, Paulinho. Cristiano Alves, opa, Cristiano, lá do Diário da Serra, ele e o Marcelino Dias estão trabalhando, estão te ouvindo lá, Dimas, aí, tá gostando da tua... Casei na igreja de Rubião Júnior e somos felizes no casamento. Zé Luiz, Selma, do Bairro Alto. Conhece o Zé Luiz e Selma? Não deixou aqui o sobrenome. É um prazer ouvir o programa todas as quartas-feiras, estamos na escuta. Mande um abraço pro bar do Titi no Rio Bonito. Ah, Titi, ele falou que ouviu. Tá lá mesmo. Parabéns a todos os programas. Mande um abraço ao Tatu, Zé Luiz, Pedro, Ângela no Jardim Cambuí. Um abração a todos aí. Gostamos muito do programa, ouvir vocês é uma delícia. Pedro, Jacira, Antônia e Guilherme, na Vila Jardim. Muito obrigado pela audiência. E todas as quartas-feiras, a dona Lourdes Destro, Ceará da rodoviária, o Guto do Bar, lá, Bar do Luiz, na Vila Maria. O Parra escreve meio Mirei e Dona Cissa na vidraçaria. O Cirei, né? E Dona Cissa da vidraçaria Espadoto, Turcão da farmácia e o Henrique Martins na Vila Jardim. Agora eu vou pedir aí, ô Júlio, toca a música que gentilmente o Ramiro Viola nos cedeu aqui e mandou oferecer pro Dimas. Enquanto a gente toma um suquinho de laranja com acerola aqui, um suquinho de laranja, um suquinho de morango, né, Misael? A gente vai ouvindo a música do Ramiro Viola aí. A música chama Milagres. Não é Milagres, não. A música do Ramiro Viola chama Filhos de Botucatu. Composição Ramiro Viola. E eles mesmo que cantam. Ramiro Viola e Pardini, na ponta da agulha. Vai lá, Julião.
Sou sertanejo, tenho alma de poeta, sou violeiro do meu interior paulista. Esta canção eu fiz para homenagear minha cidade, berço de grandes artistas. Botucatu, minha princesa da serra, onde viveu Angelino de Oliveira, sempre lembrado pela tristeza do Jeca, linda toada 100% brasileira. Você está ouvindo o programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. Eu não sei por que a gente cresce e não sai da mente esta lembrança. Cantinho do Eugênio. Agora você vai ouvir o que era notícia na década de 40. Você vai recordar nosso comércio, nossas indústrias, nosso povo, nossa gente. Gente essa que construiu nossa querida Botucatu. Ai, meu Deus, eu era tão feliz. Eita, Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. Estamos na noite de hoje aqui com um papo gostosíssimo com Ademir Lopes Dionísio, Dimas lá de Rubião Júnior, contando um pouquinho sobre como nasceu Rubião. E agora, depois do Cantinho do Eugênio, ele vai contar pra gente como é que surgiu a Igreja Santo Antônio lá de Rubião Júnior. E hoje nós recebemos aqui do Ramiro Viola, autoria dele, uma poesia chamada Milagres de Santo Antônio. Nada mais, nada menos, declamado por Oliveira Neto. Oliveira Neto que fez por muitos anos aquela propaganda da Bozano. Então vamos lá, Julião, com Oliveira Neto, Milagres de Santo Antônio. Bem no alto da colina toda branca e majestosa, uma linda igrejinha numa montanha rochosa, uma ladeira em declive de subida sinuosa, cercada de matas virgens, lindas árvores frondosas, lugar de meditação e de preces fervorosas. Igreja de Santo Antônio, deu-se curas milagrosas. Contam que aquele morro, há muito tempo passado, foi ponto de referência para os viajantes cansados, que vinham por uma trilha lá da capital do estado. Para povoar nosso interior, eles eram destinados. Nas suas longas viagens, quando o morro era avistado, em preces agradeciam Santo Antônio abençoado. A imagem de Santo Antônio lá no Morro de Rubião foi deixada por devotos de grande fé no coração. Dizem que o senhor Arcângelo alcançou santa bênção sofrendo um mal incurável. Não viu outra solução. Pôs os joelhos por terra e pediu em oração. Santo Antônio lhe atendeu nesta hora de aflição. Contam livros de histórias de um padre que queria levar a imagem do santo numa grande romaria para uma igreja em Botucatu. Vejam só que teimosia. Pegaram um carro de boi para o transporte nesse dia. O carro quebrou 3 vezes com o peso. Não resistia. A imagem voltava sempre para a gruta onde residia. Bem de frente para a imagem está a nossa faculdade, zelando pela saúde dos que têm enfermidade. Família dos Butignoli, Miquelin e os Mauad, Bertanha e os Inocêncio e toda a comunidade. Agradecem Santo Antônio, padroeiro da cidade,
Quem conhece Rubião Júnior sabe da minha verdade. Eu também quero falar do nosso Museu do Peão, um lugar aconchegante que nós temos em Rubião. Seu Moacir é o proprietário da preciosa coleção. Tudo sobre as comitivas que cortavam os sertões. Temos lá carros de bois, como as cangas e os cocões. Para os mais novos, é novidade. E para os mais velhos, recordações. Nos velhos tempos de glórias do café de exportação, milhares de toneladas estocaram num galpão. Foi quando veio a notícia que abalou nossa nação, para queimarem todo o estoque do IBC de Rubião. Santo Antônio, nesse dia, chorou com a população, lá do alto da capela, em meio ao fumaceirão. Todo ano, em mês de junho, é a festa do padroeiro, onde as famílias reúnem com fé e amor verdadeiro para louvar Santo Antônio, o santo casamenteiro. Sua imagem lá de cima agradece os festeiros, abençoando as romarias e o encontro dos boiadeiros. Venha conhecer a festa e seja mais um romeiro. F8, a primeira no coração da cidade. Eita, programa gostoso, Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história. Ouvimos aí Oliveira Neto, né, declamando uma poesia lindíssima, Milagres de Santo Antônio, do Ramiro e Viola. Mas vamos lá, Dimas, o tempo é curto e nós temos várias perguntas aí, várias curiosidades. Até mesmo o povo que liga aqui pergunta, né? E uma pergunta que o Chicão, aqui o radialista do Aroma Sertanejo, todas as manhãs, perguntou, ele me pediu que fizesse essa pergunta para você. É verdade que o Morro de Rubião é um vulcão extinto? A informação que eu tenho, inclusive de um catedrático que foi o professor Olavo, que atuou muitos anos como professor de geografia na Unifac. Quando eu estudava na Unifac ainda, numa semana de geografia, nós fomos fazer uma visita aqui na região de Botucatu por vários locais e passamos por Rubião Júnior. E ele contou a história que o pessoal comenta que lá era um vulcão, mas ele disse que realmente não existe nada de concreto. Na verdade, ele disse que aquela região onde está o morro foi o fundo de um lago. Foi o fundo do lago, dali brotou a montanha em si, desse fundo do lago. Essa é contado por um professor de geografia, né? Um professor qualquer, já é falecido hoje, o Olavo, mas era um grande professor, brilhante professor de geografia. Tá aí, né? Uma resposta técnica, né? Pro nosso amigo Chicão que pediu para perguntar, e ele tá lá na audiência, juntamente com o Ramiro Viola, aí parabenizando você pelo brilhante bate-papo, vamos dizer assim. Agora, Dimas, como é que se dá a ideia de se construir uma igreja lá no Morro de Rubião? Quem é que teve essa ideia? Conta pra gente. Até, né, uma ideia louca, né? Fazer uma igreja em cima do morro, né? Em cima do morro, né? Quem é que teve essa ideia e o porquê disso? Uma ideia ousada, digamos assim, né? Há pouco tempo eu fiz uma matéria num pequeno jornal que a gente edita lá em Rubião, falando a respeito do Morro de Rubião e dizendo assim: nossos antepassados tiveram a coragem de sonhar e construir uma igreja no morro. E hoje nós não temos sequer, nós não criamos condições para preservar aquilo lá. Nem o município, nem os moradores, nem os descendentes desses antepassados que construíram aquela formosura de igreja num lugar tão belo, né, Nenê? Infelizmente, eu coloquei lá, né, nessa matéria minha que se aquilo se acabar,
a culpa será nossa, porque nós não vamos deixar nada para as próximas gerações, infelizmente. Então eu espero que não se acabe, mas o poder público realmente nunca olhou para o Morro de Rubião e nem para a Igreja de Santo Antônio. Apenas usa, como sempre aparece, quando fala de Botucatu, aparece a imagem da igrejinha, mas realmente nunca olhou de verdade, infelizmente. Aliás, é uma pena, né? Você vê um lugar tão bonito, tão belo quanto aquele, numa altura daquela, poderia, né? Apenas um relato de uma pessoa até inexperiente. Você já pensou aquele morro florido? Como a gente vê aqueles filmes lá na Europa, nos próprios Estados Unidos, aqueles morros todos floridos, não custava nada, né? Preservar aquilo lá, arborizar, né? Porque no meu tempo de menino, a parte de baixo do morro, onde tem acho que 1 ou 2 mangueiras remanescentes, ali existiam várias mangueiras, outras árvores que com o tempo foram ficando velhas, foram apodrecendo, né? Algumas com 50, 60, 100 anos. Nunca se pensou em replantar. Exatamente. Né? O replantio dessas árvores, que é uma coisa que não é difícil, né? Já seria de grande valia para o morro. Infelizmente, realmente não tem mesmo um trabalho de preservação, até porque há pouco tempo atrás pegou fogo e praticamente metade da mata do morro lá se queimou, né? E hoje você vê, se você olhar da rodovia Domingos Sartori, ali do lado do Parque da Cascata, você vai ver que existe muita... dá para você ver até pedra lá na mata, no morro que foi queimado, a parte de cá que foi queimado, que morreu, né, as árvores antigas, e não foi feito um replantio, nada, não é uma pena realmente. Mas voltando, Nenê, ao início da igreja, primeiro, Nenê, se dá o culto à imagem de Santo Antônio. É interessante que primeiro se dá o culto. E eu falei que o Hotel Recreativo do Capão Bonito ia ter importância nessa história, porque um dos sócios proprietários desse hotel, em 1897, ele estava lá já nesse hotel, porque tem uma propaganda no jornal Botucatuense desse hotel lá de Rubião, e tem o nome dele lá. Chamava Antônio Madureira, Antônio Paes de Madureira Júnior, chamava essa pessoa, deve ser um português, né, pelo sobrenome. E ele foi um fiscal do governo, que existia ali um local por onde passava as tropas de burros que em direção a Sorocaba, né, que vinham de Minas, passavam por Rubião. Ele foi um dos últimos fiscais, isso está no livro do Hernani. E quando se extingue esse posto de controle, que chamava, né, o posto fiscal, ele permanece em Rubião e ele vai ser sócio-gerente do Almeida Pinto, né, que era proprietário do hotel. Ele vai ser o sócio-gerente. E ele, Nenê, tem a brilhante ideia de colocar uma imagem de Santo Antônio lá em cima no morro. Lá no alto do morro? Na gruta, onde está a gruta hoje. Onde existe aquela gruta? A gruta. Até hoje tem lá a gruta. A gruta ele achou lá, não era cavada daquele jeito ainda, mas ela tinha o formato de uma gruta. E o interessante disso tudo é que na época o morro lá devia ser bastante, né, cheio de árvores, né, com bastante mato. E ele teve essa ideia de... Com difícil acesso, até, né, existia uma trilha, né, que o pessoal subia até para contemplar. Mas por que ele teve essa ideia de colocar imagens? Exatamente, eu acho, não estou dizendo aqui que é uma verdade, mas eu acho que foi um tino comercial. Ele era sócio-gerente de um hotel ali abaixo do morro e ele explorava esse hotel. Estavam chegando uma grande comunidade de italianos que são muito religiosos, né? A religião católica, o italiano é apegado, ou era, né, na época da imigração. Eles tinham esse culto a Santo Antônio, era muito forte da comunidade italiana. Essas famílias que inclusive tem gente até hoje em Rubião. E eu acredito que o Antônio Madureira, ele tinha essa imagem lá, inclusive é uma imagem que está desaparecida, infelizmente, né? Desapareceu aqui na cidade de Botucatu, nós não sabemos onde se encontra. E ela sumiu em que ano? Então, Nenê, aí que tá, ela sumiu, eu acredito que aí na década de 60, final de 60, por aí. Ela permanecia na gruta ali, ela chegou a ser roubada, foi devolvida, existem histórias muito bonitas. Uma pessoa muito conhecedora dessas histórias, eu tive o prazer de entrevistá-lo no ano 2000 e entrevistei agora de novo e estou fazendo outras entrevistas com ele.
chama-se Antônio Calônigo. Ele foi simplesmente por 40 anos zelador da igreja de Santo Antônio. É uma pessoa que conhece muito de Rubião. Ele é nascido em Rubião. Por acaso o seu Antônio Calônigo é juiz de paz? Isso, ele foi juiz de paz. Morador lá no bairro? No bairro, é. Irmão da dona Lídia, né? Pai mãe do Delei Ferrari. Mãe do Delei, irmão. Eu conheço ele fez o meu casamento. Então, Nenê, hoje, infelizmente, ele está adoentado. Ele não faz mais o casamento, né? Mas é uma pessoa ainda que está lúcida. E eu tive conversando com ele, inclusive é meu padrinho de crisma, o Antônio Calônigo. A gente chama ele Toninho Calônigo, né? Quero até prestar uma homenagem para ele, porque ele foi realmente uma pessoa que cuidou daquela igreja por 40 anos. Acho que de 44 a 84, 88, 44 anos, ele cuidou da igreja de Santo Antônio como se cuidasse da casa dele. Tinha um carinho muito grande pela igreja. Então, é um conhecedor profundo, inclusive muita coisa que eu sei, eu devo a ele que me passou essas informações. E voltando a Antônio Madureira, então ele coloca essa imagem lá, ali já estava chegando os imigrantes, e ele coloca a imagem lá. E com a chegada do Arcângelo Frederico, que é se eu não me engano, bisavô do Darcy, ou avô, ele vai poder nos dizer aqui a semana que vem, o Arcângelo chega e a família dele vai morar justamente ali no pé do morro. O senhor Arcângelo Frederico, a via de acesso, inclusive a escadaria hoje leva o nome dele, ele vai até o morro, encontra aquela imagem lá, já era pegada de Santo Antônio, lá na terra dele, da Itália, né? E ele começa a cultuar essa imagem. Ele vai com os filhos fazer oração, vai lá e limpa o entorno da gruta, melhora a gruta e começa a ir rezar terço lá. Aí nasce o culto a Santo Antônio, você vê. O Antônio Paes Madureira coloca a imagem e o arcângelo inicia o culto a Santo Antônio. Aí se começa a fazer terço, o pessoal começa, os outros famílias italianas também a fazer visitas, e o culto em si começa aí. Aquelas famílias que vinham ficar temporariamente no hotel para depois se estabelecer nos sítios, já sabia dessa imagem lá em cima. O próprio arcângelo começa a acender lá uma lâmpada, né? Aquela ainda a azeite, né? Óleo de azeite, aquelas lâmpadas antigas, ele começa a acender. Toda noite ele ia no final da tarde lá, acendia e ficava a noite acesa. Então começa o culto aí. E que é bastante bonita a história, né? Aí depois, posteriormente, quando se melhora a gruta, o próprio Madureira fez questão de deixar registrado lá que ele tinha iniciado, não o culto, mas ele tinha colocado a imagem. Então ele lá embaixo da gruta você vai ler Santo Antônio do Capão Bonito em cima, e embaixo está escrito lembrança de Antônio Paes de Madureira Júnior, e a data lá, eu não me recordo agora o dia, mas tem o dia, o mês de maio de 1901. Então ele deixou ali, quando provavelmente a data provável que ele colocou a imagem lá, 1901. E essa imagem tinha mais ou menos que tamanho? Qual era o então, segundo o Antônio Calônico, era uma imagem pequena, de uns 20 centímetros aproximadamente, de madeira. Houve um incêndio na gruta, porque colocavam velas um tempo, ela ficou escura. Depois teve uma senhora devota que levou para São Paulo e recuperou a imagem, disse que voltou cheio de bordões de ouro, inclusive, disse que veio muito bonita. E ela ficou ali, foi roubada uma época, depois apareceu embrulhada em jornal ali na porta da igreja. Existem histórias assim, contadas inclusive pelo Toninho, que foi a pessoa que ficou ali muito tempo. E depois diz que essa imagem veio para a Cúria, para ser guardada. Aí, quando a família Paganini estava promovendo festa em Rubião, o Elcio, o Tacílio, o Plínio, na década de 70, por vários anos foram festeiros em Rubião, né? E eles levaram essa imagem uma vez mais para Rubião, mas assim, na festa de Santo Antônio. Isso na década de 60 ou 70? 70. Diz que o segundo Antônio Calônico foi a última vez que foi em Romaria para Rubião, foi escoltado pela polícia, tudo. Depois voltou
E aí ficou na cura e depois hoje ninguém sabe dizer onde que está a imagem. E vocês lá de Rubião, assim, você como historiador já se preocupou, já foi atrás de informações sobre a... Nenê, eu propriamente não fui atrás da informação. Eu sei que já teve pessoa que foi atrás na época de Dom Zione, mas não conseguiu encontrar mesmo. Teve o filho de uma doutora da Unesp que andou pesquisando. Eu tenho essa informação através do próprio Calônico, que ele foi também atrás do Calônico para saber da imagem. Mas não, o que a gente sabe de concreto é que na década de 70 essa imagem foi até Rubião numa das festas, né, que segundo o Calone teve até escolta policial, porque era uma imagem já, né, uma imagem né, bastante quantos devotos, né? De 1890 por aí também, né, a imagem, né, o até anterior. E depois ela voltou para a cura e daí já não se sabe mais a imagem, infelizmente. Não se tem notícia, não é uma pena, né? Porque seria, digo assim, deixar na igreja em si, é uma obra de arte, mas se ficasse no museu, né, seria... Pelo menos na época de festividades, voltasse, né, a ter esse ritual todo, em procissão. Garanto que a população católica de Botucatu, né, a própria comunidade de Rubião Júnior seria muito grata a isso, né, a esse fato, não? Exatamente, é uma obra, né, tem muito disso no Brasil, né, as obras de arte que pertencem à sociedade e estão na mão de particulares, né, talvez, quem sabe, esteja também na mão de um particular, né, não sei. A gente realmente não sabe o paradeiro da imagem de Santo Antônio. Agora a gente fica pensando, né? Qual é o intuito disso, né? De uma pessoa querer aquilo só para ele. Só para ele, exatamente. É muito egoísmo, né? Mas e aquela lenda que até o próprio Darcy, né? Que é neto ou é sobrinho, filho desse Frederico, né? Conta daquela lenda que acendia todas... devido à sua esposa estar doente, ele acendia todos os dias a vela lá no pé do Santo Antônio, né? E em determinado tempo ele adoeceu, né? Como é que é essa história aí? Então, essa história é bonita, eu acho que a gente deixa ela pro Darcy contar mesmo, que vai ser legal. Então, que ele conhece muito bem a história, Nenê. Que ele foi devoto, ia acender a lâmpada. E aliás, ele faz parte, né? Fez parte dessa família dos Fredericos, né? E depois, quando ele não podia mais, ele encarregou o filho, o neto, né? Foi passando, né? Até pouco tempo atrás, o irmão do seu Darcy, seu Pedro Frederico, era um grande devoto de Santo Antônio, já é falecido. E ele era encarregado, todo ano ele tinha o prazer de levar os pães de Santo Antônio nas missas, né? Principalmente no dia de Santo Antônio, no dia 13, ele doava os pães e ficava entregando ali na porta. Eu lembro disso. Seu Pedro Frederico, irmão do Darcy. Então ele vai falar bem essa história aqui. Aliás, a família toda do Frederico, em todas as festividades e todas as missas lá, eles estão todos presentes, né? O Frederico e todos os filhos dele. É até bonito, Nenê, porque na festa de Santo Antônio, aquelas famílias, tantos as que ainda se encontram, remanescentes em Rubião, ou aquelas que vieram para Botucatu, é um local de encontro na festa de Santo Antônio, principalmente no domingo, no dia de Santo Antônio. Depois da missa, o encontro na missa, na procissão e depois na barraca de Santo Antônio, onde existe a confraternização. Então lá você vê gente dos Frederico, vê do Cruzolini, que é morador antigo de lá também. Dos Pariguéis, Lazarinho. Vê todo mundo. Dos Butinholes. Os Fumes estão lá, o Borgato, entendeu? Então, o Lopes, né? Nelsinho Lopes, filho do neto do Bento, os Rosseto, que as famílias acabaram se misturando, Murbach, Serafim, Miniguim, Bardella, se encontram todos lá. Essa é a parte, eu acho que a parte mais bonita dessa devoção a Santo Antônio é o encontro das famílias antigas lá no dia da festa, principalmente no dia da procissão e logo após a missa e a procissão na barraca de Santo Antônio. A gente encontra os amigos de infância lá, todos esses pessoais, mesmo os que vieram para Botucatu, dificilmente falta alguém, sempre estão lá. E a festa desse ano está marcada para que dia? Essa festa acontece dia 11, 12 e 13. Que é o dia de Santo Antônio, exatamente, né? Dia 13, né? Dia 11, e chega a vir gente, assim, parentes que estão fora,
e que ligam para vocês perguntando o dia da festa, só para no dia 13 estar lá junto com toda essa família. Acho que é um encontro bacana, né? Existe, amigos de infância estão todos lá, bacana. Existe sim, Nenê, existe sim. Essas famílias sempre tem gente dali que morou ali, que hoje está em outra cidade, está em São Paulo, e que no dia da festa você encontra ali. Existe sim, várias pessoas. Agora, olha, que nós temos o Delay lá do bar, falando do Delay aí. O bar tá lá com o Toninho do Açougue, todo o pessoal. Um abraço a todos vocês aí, Dimas. Tá cumprimentando o Dimas aqui, o Nenê Bueno. Como vale a pena esperar todas as quartas-feiras para ouvir esse programa gostoso. Diva e Darcy, lá de Piapara. Obrigado, dona Diva. Mande um abraço ao povo de São Manuel no bar do Ticão. Lá está o Ernesto Ramires, Paulinho, Mané, Luizão e o Edmilson. Deve estar gostando da história de Santo Antônio, aproveitando para convidá-lo para vir tomar uma cerveja aqui na festa de Rubião, né, Dimas? Alencar Romão no Santa Marcelina. Alencar Romão do Santa Marcelina. Não perde um programa. Estamos ouvindo aqui no Marrota. Obrigado, Alencar. Bem que você falou mesmo que eu vi. E eu queria mandar um abraço especial, Dimas, ao Ventrela. Ventrela que é amigo meu aí de armas, né, que fizemos o TG junto, rapaz. E hoje eu encontrei com ele ali na Casa de Tintas e eu falei, poxa, Ventrela, ele não sabia do nosso programa. Eu falei para ele, olha, a gente tem um programa todas as quartas-feiras, né? Era legal você ouvir e talvez você participar e falar da família Ventrela. Família Ventrela, para quem não sabe, eles são desde o tempo quando tinha a padaria Santana na Rua Amando, onde é o Pópulo ali, onde era a Casa Teixeira, mais ou menos naquela localidade. E eles são famílias que tiveram uma bicicletaria também na Rua Mano de Barros e hoje eles têm ali na Coronel José Vitoriano Vilas Boas. Se não me falha a memória, eles têm ali uma casa de salgados, especialidades em ótimos salgados. Então nós vamos, um abração ao Ventrela, muito obrigado pela audiência e espero contar com a sua presença, contar um pouquinho da família Ventrela em Botucatu, do tempo da bicicletaria, da padaria, enfim, contar um papo gostoso que nem o Dimas está fazendo nessa noite aqui. A Zoraide e seu Milton no centro, parabéns a todos do programa. Dona Elvira e Edelson no Recreio do Havaí. O Alcides Neves e Antônio na Vila Maria. O senhor Cesário, manda um forte abraço ao Cesário lá, tá te ouvindo, seu Cesário? Manda um forte abraço ao Dimas, parabéns pelo programa. Um abração ao seu Cesário. Você conhece o seu Cesário? Ele é o Cesário. O Luiz Caramelo, Dimas, aí você conhece na Vila Aparecida, sempre na audiência. Obrigado, Caramelo. E também temos aqui o Matheus Rossi, lá na Vila Aparecida, mandando um abraço a todos do programa. Muito obrigado pela audiência. Infelizmente o nosso programa é curto, né, Dimas? Mas nós vamos dar continuidade aqui. Então, Rubião Júnior. Eita, Rubião Júnior. Quantas pessoas hoje tem Rubião Júnior, Dimas? Quantos habitantes existem lá hoje? Né, hoje o Rubião está muito mudado, viu? Hoje nós temos, eu calculo que a gente tem em torno de 8 mil moradores lá. 8 mil moradores? Eu calculo, né, que temos em torno de 8 mil, de 6 a 8 mil, viu? Você tem ideia de quando, desde o primeiro momento onde foi construído esse hotel que você acabou de falar aí, quantos habitantes tinha naquela época? Mais ou menos, em torno de 1.000 a 1.500 pessoas ou não? Olha, pois eu acho que menos, viu, Nenê? Porque na época na verdade eram as famílias de imigrantes italianos que foram chegando ali, trabalhando como meeiro, de outras famílias que já estavam com posse na plantação de café. Depois foram adquirindo seus sítios, seus terrenos, pequenos sítios, e foram se estabelecendo em Rubião, né? Todas essas famílias, né? Alguns se tornaram grandes proprietários, né? Outros proprietários com pequenas propriedades, né? Mas Rubião foi um centro muito forte da colheita de café. Rubião, incluindo os bairros rurais lá do Faxinal, Guarantã, aquela região de Toledo, a própria fazenda Paula Souza, né? Que era Morrinhos, né? Morrinhos, Monte Alegre. Foi um centro muito forte, forneceu muito café até para exportação, né? Então, essas famílias eram essas famílias da época, né? Isso foi, né? Até
essas famílias começaram a deixar os seus sítios e vir morar na zona urbana. Com o tempo, mais propriamente eu acho que aí, final da década de 60, início de 70, começaram a vender os sítios, a se mudarem aqui para Botucatu, ou vir mesmo para a área urbana de Rubião, se tornarem empregados aí no CEAGESP, na própria Unesp que estava nascendo, ou na ferrovia, você entendeu? Então, mas basicamente até 1980, Rubião era essas famílias tradicionais. De 80 para cá, ou de meados da década de 70, 75, eu acho que mais provavelmente 75, começa a mudar um pouco. Começa a vir muitas pessoas do Paraná, de Pernambuco, várias regiões, lá do lado do norte, né? Várias regiões, até porque as pessoas vinham se tratar no hospital da Unesp e acabava conhecendo o local, conhecendo a cidade e traziam seus parentes e acabavam se estabelecendo. Isso acontece até hoje. Pessoas que vêm para se tratar, conhecem o lugar e acabam se fixando no lugar. Mas por quê? Porque ali vende-se os terrenos assim de baixo custo, baixo valor. Isso. Até pouco tempo atrás o valor era bem baixo. Hoje já está um pouquinho mais alterado, mas era bem baixo. E acho que até a oportunidade de emprego mesmo, né? Botucatu sempre teve bastante empresas, né? Então, eu posso dar exemplos de várias famílias que hoje já são tradicionais em Rubião, que são famílias com mais de 30 anos, né, que chegaram em 75 ou em 80, ou com 30, 35 anos, já são tradicionais em Rubião, mas que já são outra leva de famílias. Outra geração que já não pertence àquelas famílias tradicionais, mesmo os imigrantes italianos, até mesmo os imigrantes portugueses, né? Exatamente, aqueles italianos ou aqueles portugueses do começo do século XX, final do século XIX, já não são maioria mais. Maioria hoje são essas famílias com 30, 35 anos que chegaram depois. Isso é bastante interessante em Rubião. E daí, isso houve uma misturança assim, de pessoas, entendeu? Deixou de ser eu conheço aquela família, porque na verdade as famílias de imigrantes, o que acontecia? Acabavam casando as pessoas e se tornavam parentes. Uniam-se as famílias. Vamos pegar um exemplo, a família Paniguel. A família Paniguel uniu-se com a família Murbach, com Figueira, com Cassinelli, entendeu? E assim por diante. Bardella se uniu com Serafim, com Meneguin, e continua acontecendo, porque a minha esposa é Bardella, eu sou Lazzarini, né? Eu tenho um primo que é Lazzarini e também casou com uma Cassinelli. Então, até hoje continua se misturando as famílias, mas já não com aquela intensidade de antes, porque antes se misturava muito. E se você pegar lá, conversar com o Paniguel ou com o Cassinelli, vai falar, aquele fulano lá dessa família italiana é parente meu, porque a mãe ou o avô eram casados, etc. E houve uma misturança muito grande. E isso deixou de acontecer um pouco, então, há 30, 35 anos, quando começa a chegar essas famílias do Paraná, de Pernambuco, que hoje já são tradicionais em Rubião também. Agora, Dimas, antes que você me responda, desde quando? Agora a gente vai falar um pouquinho das festividades ali de Rubião e tal. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quando é que começou as festas lá em Rubião? Quem deu início, enfim. Nós vamos pedir pro Júlio tocar a música que o Ramiro Viola tá te oferecendo aqui, a todos nós do programa aqui. Vai lá, Júlio. Minha terra, minha vida. Ó Botucatu, és minha felicidade, és toda a minha vida, és toda a minha vaidade. Adoro a minha terra, eu amo a minha cidade. Se um dia ficar distante, eu morrerei de saudade, ó minha querida terra. Você está ouvindo o programa Botucatu de todos os tempos, seu povo e sua história.
ouve F8, a primeira no coração da cidade. Eita, Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história, mas que história gostosa. Nós recebemos aqui a ligação, inclusive o Dimas está falando com ela da dona Neide Pérez e do seu Nelson Pérez, lá da Vila dos Lavradores, mas que gostoso, ouvir palavras tão bonitas como falou aqui a dona Neide Pérez. Muito obrigado pela audiência, dona Neide, muito obrigado, seu Nelson. Esperamos todas as quarta-feiras vocês estarem nos ouvindo aí. E nós vamos mandando um abraço ao Nando, ao Chicão, ao Ziola lá no Lava Pés, o Mirão do bar lá na Vila Santana. Mirão! Também vou mandando um grande abraço ao doutor Eugênio Monteferrante Neto aqui na Floriano Peixoto, o Moisés e a Neuza lá na Cantina da Figueira, lá em Bofete. Moisés! Márcio Gasparini no centro da cidade, o Manduca, Manducão. Dona Zezé, logo a história do Manduca estará no jornal Mais Botucatu. Leonel Soler e sua esposa em Rubião Júnior. Juquinha Molina na Vila São Lúcio. José Roberto e Dona Angelina ali na Vila Assunção. O João Pintor no Jardim Piabiru, obrigado João Pintor. O Zé Levi, meu irmão querido, ali no centro da cidade. O Japa, o Rossi e o Cirei da Sabesp, todos ouvindo aqui no centro da cidade. A Yolanda e Luiz Carlos Nogueira na Vila Antártica. Jairo Pires de Campos e Dona Carme lá na Vila... Dona Carmen, um abração a Dona Carmen, tenho certeza que está gostando das histórias lá. Seu Jairo, um grande abraço, companheirão. O Toninho Italiano no Lava Pés, Toninho Italiano, um grande abraço. Dona Geni Palombarini, o Garcia lá no Parque Marajoara, a Dona Tite no Lava Pés, Flúvio Chiaradia, Dona Marilena aqui no centro da cidade. A Dona Marilena que está lá fazendo um crochêzinho agora, tomando um cafezinho, ouvindo essas prosas gostosas aqui. Enéas Conceição no convívio, Enéas, que tem os parentes lá em Piapara, na Estiva. O Duca no Lava Pés, o Ditinho Honório. O Arnaldo Giacó e a esposa também no Lava Pés. E o telefone toca, Pedrinho de Ouro, eita Pedrinho de Ouro. Bó da dupla Botucatu, mas que gostoso. Lúcia Escapólio, irmã do Toninho Italiano lá no Lava Pés, e o Fernando Givanete aqui no escritório de contabilidade. Mas vamos lá, Dimas. Vamos contando, o telefone toca, ligou aqui o Tico Daniel Renato Beatriz, pai do Dourão. Dourão? O Parra, a letra do Parra aqui não dá para entender. Tico Daniel Renato Beatriz, pai do Dourão. A mãe Dona Maria, na Vila Jardim. Muito obrigado pela audiência. Mas vamos lá, Dimas. Telefone toca. Como é gostoso, não, Dimas? Você já falou com a Dona Neide Pérez, né? E vai passar algumas histórias para ela. Gostou tanto da sua história que quer que você passe passe escrito para ela. Muito obrigado. Depois nós podemos passar até um programa gravado para ela lá, né? Para ela e pro esposo. Exatamente, entendeu? Já combinei com ela de ir pessoalmente conversar com o grupo e ficar à disposição. E saber as histórias lá de Santo Antônio. Isso é Botucatu de todos os tempos, seu povo, sua história. Mas vamos lá, Dimas. Quem que é o idealizador lá das festividades e quando que começou essas festas lá? Então, Nenê, as festas, segundo o historiador, o Trajano Pupo, no seu livro Botucatu Antigamente, ele coloca que em 1907 já havia ali no Morro de Rubião uma pequena festa, exatamente no antigo hotel do Capão Bonito. O antigo hotel do Capão Bonito, ele em 1907 recebeu um grupo de pessoas e fizeram ali uma festa em homenagem a Santo Antônio. E fizeram também uma romaria ou uma procissão até o morro. Em 1907 ainda não havia igreja, só havia lá a Gruta de Santo Antônio.
Então, o Trajano Pupo conta no seu livro Botucatu antigamente que houve uma festa no hotel ali embaixo do morro, exatamente no hotel Capão Bonito, né? E o pessoal subiu em procissão até lá a gruta. Estamos aí, Nenê, com essa é a informação que seria a primeira festa de Santo Antônio. Não nos moldes de hoje, lógico. Mas houve uma festança ali no hotel, provavelmente deve ter tido um baile depois também, né? E fizeram uma procissão até a gruta de Santo Antônio, em 1907. Essa informação é o Trajano Pupo que traz no livro dele Botucatu. Antigamente, ele colheu aí nos jornais da cidade. Eu tive pesquisando jornais antes de 1907 e não achei nada referente à festa de Santo Antônio. Então fica aí como a primeira festa de Santo Antônio, por enquanto, esse achado do Trajano Pupo, 1907. E para 1924 você vê que vai longe, para que a igreja vai começar em 1924, né? E esse sentimento, essa devoção que os italianos tinham